E aí, marítimos? E hoje o tema é algas verdes no aquário marinho. O foco não é necessariamente falar sobre as medidas para evitar que cresçam as algas verdes. Na minha opinião, essas são as medidas mais importantes para a gente tomar nos nossos aquários. Controle de nutrientes, controlar a luminosidade, controlar a exportação de nutrientes. Isso aí que geralmente predispõe ao crescimento dessas algas. Muita gente vai falar que uma vez que essas algas estão começando a tomar conta, o melhor método é o natural, controlar esses fatores para poder resolver. Eu até concordo com essa afirmação. Agora, eu, enquanto médico, tenho uma visão um pouquinho diferente. Enquanto a gente tem alguma doença, uma pneumonia, uma sinusite, você pode tentar métodos naturais para combater a doença e ganhar da doença, mas a gente já identificou algumas substâncias, alguns antibióticos que podem ajudar a gente e resolver esse problema mais rápido com mais segurança. E aí, a partir daí, você vai controlar os fatores de risco para não ter aquilo ali de novo. E aqui especificamente nas algas verdes, o que eu vou comentar é sobre o uso do fluconazol. O fluconazol é um medicamento que foi descoberto para tratamento das algas verdes por acaso e ele já vem sendo amplamente usado por vários aquaristas. Isso não é nenhuma invenção minha, não. Ele é recomendado pelo professor Bass, pelo professor Miguel, por vários aquaristas internacionais. E a questão é mais difundir o conhecimento, que é algo que pode ajudar vocês aquaristas naquele momento do desespero, naquele momento que a alga verde está querendo começar a ganhar. Além de fazer seus controles básicos de nutrientes e dos parâmetros, você pode tentar fazer esse tratamento que eu vou demonstrar. E nesse exato momento eu tenho 3 tipos diferentes de algas verdes nos meus aquários. No nano eu tenho um tipo de alga verde que o pessoal chama de turf algae. No meu display, eu está crescendo um tipo de alga que lá fora eles chamam de green herald. E no meu nano está crescendo uma alguinha verde com alguns focozinhos marrons por cima dela, que eu desconfio que seja um pouquinho de crescimento de alga filamentosa, com alguns focos ainda de diatomáceas. Eu vou mostrar aí algumas imagens que eu fiz no microscópio dessas algas, mas eu vou mostrar que eu vou tentar fazer o tratamento para esses 3 tipos de alga diferentes. Existe ainda um outro tipo de alga verde, que é a mais chatinha delas, que é a mais agressiva, que é a Bryopsis. A Bryopsis também pode tentar ser tratada com fluconazol. Infelizmente, eu não tive ela aqui nos meus aquários, ou quer dizer, felizmente, né? Então eu não vou ter imagens minhas para poder mostrar aí para vocês, mas procurando na internet vocês podem ver, ela parece mais uma folhinha. Eu já vi em outros aquários também desse tipo de alga. Então o tratamento que eu vou demonstrar é o uso do fluconazol, que é um medicamento humano que eu comprei em cápsulas, porque aí a gente pode desfazer a cápsula e usar aquele pozinho dissolvido na água. Existe a forma injetável, que é difícil de conseguir, que também poderia ser só diluído num volume maior. A dose é de 5 miligramas por litro de água do aquário. Eu vou demonstrar aqui como eu tratei esse nano, um pico e um display e o acompanhamento ao longo de dias. A evolução do tratamento ao longo dos dias não é imediata. Então não espere colocar esse tipo de remédio e no dia seguinte está tudo resolvido, não. Em geral vai gastar pelo menos 14 a 20 dias. Ao longo do tempo, à medida que as algas vão melhorando, você pode tirar do aquário, sifonar aquelas algazinhas mais fracas que estão morrendo, porque à medida que elas morrem,
tudo que elas têm de ruim, especialmente o fosfato, vai ser liberado na água do aquário. Então faz bem você remover aqueles focozinhos. Eu queria ainda, antes de mostrar aqui meu tratamento, sem querer enrolar demais vocês, só comentar que isso não é um tratamento geral para tudo que a gente chama de alga no aquário marinho. É muito importante diferenciar se você está tendo as diatomáceas, que são aquelas alterações marrons que aparecem logo depois do ciclo, que não precisam de tratamento nenhum, ou se você está tendo cianobactéria, ou alguma outra coisa diferente, como dinoflagelado. Mas, enfim, uma vez identificado que o problema é alga verde, aí vai a minha sugestão de tratamento e a demonstração do que eu fiz aqui simultaneamente nesses 3 aquários. Esse é o meu display, o meu tanque maior, que tem 350 litros, com volume líquido estimado de 240 litros. Aqui no SAMP vocês veem essa alga verde que está proliferando bastante, que eu acredito que ser alga verde filamentosa normal, que lá fora o pessoal chama de Green Herald. E aqui a microscopia, o aspecto dela. Vocês veem até que inclusive existe bastante microvida. Então eu fiz o cálculo para 240 litros, vai dar 8 comprimidos de 150 miligramas, que eu desfiz as cápsulas uma por uma, misturei na água e acrescentei na água do aquário. No SAMP mesmo, mas vai ficar circulando. Deixei o meu UV desligado, que é uma recomendação geral. Mantive meu skimmer ligado sem o copo, porque ele transborda. Esse é o meu pico, que é um aquário de 20 litrinhos só. Tem essa alga verde, mas com uma característica um pouco amarronzada por cima. Eu acredito que é uma mistura entre alga verde e possivelmente diatomáceas. Vocês vão ver aí no microscópio. Então, em grande aumento, um pouco da alga verde mesmo, filamentosa, mas também tem umas regiões cobertas de diatomáceas, que não é o meu objetivo tratar com fluconazol. As diatomáceas têm a ver com a quantidade de sílica que ainda existe para ser consumida nesse aquário. E por último, o meu nano, que tem alguns focos dessa alga, que eu acredito ser a alga turf, ou turf algae, que é um tipo de alga verde também. Essa é a alga que tem a pior resposta com fluconazol. Muita gente considera que o fluconazol não funciona para a maioria das algas turf, e algumas pessoas relatam melhoras para alguns tipos, porque quando a gente está dizendo sobre essas algas diferentes, a gente está falando de centenas de espécies diferentes. Essa classificação é para nós aquaristas. E aqui só para lembrar que a gente retira o carvão ativado e também retira o purigem, esse tipo de mídia filtrante que remove o medicamento da água, mantém só as mídias biológicas. E por último, aí vocês veem uns branquinhos na água do meu nano. Aí vocês podem ver a evolução depois de 24 horas. A moral da história é que com 24 horas a gente não espera absolutamente nada acontecer num reef. As coisas no aquário, as coisas boas pelo menos que eu conheço, acontecem devagar. Então eu espero alguma modificação ao longo de alguns dias. E depois de 14 dias eu vou mostrar aí para vocês a diferença. Esse é o pico, ó. Ele é um aquarinho muito novo e muito pequeno, então ainda tinha bastante ciano, mas as algas verdes melhoraram demais. A alga aqui no meu nano praticamente sumiu, eu não encontro alga visível. E no display é a mesma coisa. Enfim, pessoal,
Eu espero ter ajudado vocês. O objetivo desse vídeo é auxiliar os aquaristas nesse hobby apaixonante, mas muito difícil, muito cheio de variáveis. Queria reforçar aqui que esse tratamento medicamentoso não tem o objetivo de eliminar os cuidados que a gente tem que ter com os parâmetros do aquário. É muito importante você manter os parâmetros aí bem controladinhos para que você não volte a ter os problemas que você está tratando. Lembrar ainda e reforçar que durante esse tratamento eu fiz a remoção manual das algas que iam morrendo. É muito importante que a gente tenha a equipe de limpeza, os nossos paguros, os animais que ajudam na equipe de limpeza, os tangues, mas lembrar também que a gente faz parte da equipe de limpeza do aquário e é o cuidado do dono que faz com que o aquário fique bonito. Em relação ao uso de medicamentos no aquário, o meu comentário é o seguinte: quando a gente tem uma infecção, alguma coisa que está um pouco fora de controle, a gente faz lá o uso de antimicrobiano, de substâncias que vão ajudar o organismo a vencer aquele problema. A gente tem mais bactéria no corpo do que células. E a gente, quando faz o antimicrobiano, a gente vai matar também algumas bactérias ou alguma coisa, mas a intenção é usar medicamentos que sejam mais danosos para o patógeno do que para o organismo. É importante seguir aí a dose certinha que foi recomendada. Lembrar que isso aqui é um hobby, não é uma ciência, então dificilmente a gente tem estudos de eficácia, de segurança, de uso de medicamento para aquário. O que a gente tem de melhor evidência são os grandes relatos. E aí, se vocês forem procurar no Reef to Reef, no Brasil Reef, nos grandes fóruns de aquarismo, vocês vão ver que é um medicamento que já foi largamente utilizado há muito tempo e aí com isso ganhou muita segurança na solução desse tipo de problema. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado muita gente, e se vocês gostaram desse vídeo, dá like aí no vídeo e se inscreve no canal. Lembra que esse meu canal não tem nenhum fim lucrativo, o único objetivo é continuar ajudando os aquaristas e a gente se ajudando, né? Que é o melhor mecanismo que a gente tem de disseminar a informação mais correta.